Olá meus amigos, meus irmãos, estamos aqui novamente. Estou fazendo esse vídeo aqui um pouco tardio sobre aquele cientista Stephen Hawking que morreu esses alguns dias atrás, e ele teve uma repercussão mundial por causa da sua mente brilhantemente. Era um cientista da física, astrofísica, que estudava espaço, um homem que viveu numa cadeira de roda, atrofiado, mas a mente dele voava pelo mundo, pelo espaço. Mas eu não quero falar sobre o que ele pensava, o que ele falava. Eu quero falar sobre o que as pessoas falaram sobre ele, principalmente liderança evangélica. E eu fiquei assistindo alguns pastores, alguma liderança, falarem sobre ele. E para mim não ficar nas minhas palavras, eu quero contrapor a esses comentários que teve um líder evangélico que disse que esse homem está com Deus, que esse homem está na glória, desfrutando os prazeres divinos, Porque esse homem ele fez declarações que Deus não existe, que ele não acreditava. E aí essa liderança evangélica, dita evangélica, não sei se é mais evangélica, ele falou que esse homem ele falou o correto. Então ele estava louvando esse homem, falando bem. Não estou falando na parte humana, vamos dizer, eu estou falando na parte espiritual. Porque existe a parte humana nossa que dá para você falar bem aos nossos olhos, Claro, ele era um cientista, então o mundo inteiro se curvava diante das ideias dele. Mas eu estou falando desse homem, da vida espiritual dele. Por isso que eu estou com as escrituras sagradas, para rebater esses líderes espirituais, que estão falando de coisas espirituais, misturando as coisas. E esse líder espiritual, bem famoso, que está aqui na internet, ele tem canais, tem TV online na internet, e ele chegou a dizer que esse homem está num maior gozo espiritual. Estou falando em outras palavras, tá? Você depois pode procurar na internet aí que você vê. E outro pastor também, tentando justificar, porque na época dele não tinha, por exemplo, meios dele descobrir Deus, ou cristão do lado dele, etc, E eu vendo esses vídeos, eu falei, eu vou fazer um vídeo mesmo que seja um pouco tardio, para contrapor a essas opiniões a respeito desse cientista. Em primeiro lugar, eu quero ir para o livro de Salmos, capítulo 53, o versículo 1, que diz assim, olha aqui, já vai contradizer, já vai contrapor ao que esse homem disse, o que esse homem viveu. Isso aqui é a palavra de Deus. Apesar que essa liderança que falou, ele nem mais acredita na palavra de Deus, ele fazia parte da presbiteriana, aí houve um problema. Hoje ele nem cita mais a Bíblia, se você for ouvir muito ele, você vai acabar perdendo a sua fé. Então vamos aqui para o texto da palavra, depois nós vamos para Romanos, que diz assim, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tá vendo? Foi o que o Stephen Hawking disse, Deus não existe. E aí esse pregador aí tentando justificar, outros pregadores também, dizendo, nós não podemos falar que ele foi para o inferno, foi para o céu, porque ninguém sabe, era um homem bom, não sei o quê. Mas a palavra de Deus é muito clara, está dizendo que ele era um nécio. E esse cientista, ele teve mais chance de conhecer a Deus do que nós. Como assim? Porque ele conhecia a criação, ele conhecia o mecanismo. Nós não temos capacidade de conhecer os mecanismos, nós acreditamos por fé. Mas ele tinha provas cabais da existência de uma inteligência que formou tudo isso. Será que ele ia tropeçar nisso? Então, o outro texto, eu quero ir para Romanos,
capítulo 1 e o versículo 20. Eu vou começar no versículo 19. Olha, para você ter uma ideia, que esse homem teve a chance de encontrar Deus, mas como ele era, as pessoas falam que ele era humilde, mas ele não teve a humildade de ir para as escrituras, né? Não teve a humildade de buscar Deus. Então vamos lá, versículo 19 de capítulo 1 de Romanos. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Isso aqui Deus está falando para todos. Quer dizer, Deus manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. E aí teve um pastor aqui também, eu achei interessante esse pastor, rasgando elogio, tudo bem, na parte científica tudo bem, mas rasgando elogio, não, é porque ele não teve nenhum cristão na próxima, porque na época que ele nasceu, as faculdades, não sei o que, fez tentando justificar o ateísmo dele, né? Mas esse texto aqui, meus amigos, meus irmãos, esse texto aqui já está dizendo tudo. Pelas coisas criadas, para que eles não fiquem inexcusáveis. Agora vem várias lideranças. Ora, se esse homem não acreditava em Deus, não aceitou Jesus, certamente hoje ele está no inferno. Certamente hoje ele está no inferno e foi cobrado dele porque ele teve uma inteligência superior à nossa. Mas por causa do orgulho, da soberba, que muitos dizem que ele não tinha, mas tinha, porque o orgulhoso não chega a Deus, o orgulhoso não consegue encontrar Deus. Todas as pessoas que não chegam a Deus é porque tem orgulho no coração, queira sim, queira não. Então não adianta nós ficar querendo passar a mão na cabeça, querendo justificar, e o mundo todo está louvando ele. Tudo bem, ele era um homem inteligente, mas a palavra de Deus fala que quando negam, ele é um nécio, é um louco. A palavra de Deus fala muito claro, ele é mais, vamos dizer assim, a palavra que nós entendemos, mais burro do que uma pessoa que não tem a inteligência que ele tem. Um coitado que aceitou Jesus, ele é mais nobre, ele é mais inteligente, mais sábio do que esse cientista, o qual esses pregadores estão louvando. Porque ele foi um homem de uma burrice extrema. Embora ele tivesse todas as ferramentas para encontrar Deus, né? Como está aqui em Romanos, ele continuou na incredulidade. Ora, esses pregadores esqueceram que a incredulidade leva para o inferno? Eles esqueceram dos textos sagrados? A palavra de Deus fala, né? Aqui no capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, tá vendo? E aí tem uma lista muito grande. Fala que a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Incredulidade. Esse cientista foi incrédulo. Porque nós só vamos encontrar Deus por fé. Esse cientista não tinha fé nenhuma. A fé dele estava no que ele apalpava. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus ou se chegar a Ele. Então, meus amigos, meus irmãos, certamente se esse cientista ele continuou na incredulidade, hoje ele está num estado pior do que ele estava. Era melhor se ele ficasse preso no corpo dele. Igual esse pregador falou, não, eu orei a Deus que ele saiu desse corpo, hoje está livre. Pelo contrário, meus amigos, meus irmãos, se ele não se arrependeu dos pecados dele, se ele não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, hoje ele está queimando no inferno. Não estou falando isso para ódio dele, nada disso, é uma alma. Se o próprio Deus fala que não tem prazer na morte do ímpio, nós também não devemos ter prazer. Embora essa mente foi desperdiçada, não valeu de nada para ele. Gostaria que você refletisse sobre essa reflexão.